Bom, gente, bem-vindos ao segundo SatsCast, o programa onde nós falamos aqui sobre Bitcoin, adoção e tudo um pouco sobre esse universo. Eu estou aqui com o meu co-host Lucas, eu sou o Hiro, e nós estamos com a Isa Hugna, que é educadora de Bitcoin, também já passou ali por algumas cadeiras de marketing em empresas Bitcoiner. Ela também faz conteúdo de Bitcoin nas redes sociais, promove bastante adoção. E estamos aqui também com a Renata. A Renata, ela promove as comunidades ali, trabalha com as comunidades na Fed, né? E no crescimento de todo esse universo Bitcoiner também. É isso, vamos começar aqui. Hoje a sinopse, basicamente, é que nós falaremos sobre a adoção de Bitcoin, Global South e esse tema que é super relevante na comunidade. A gente tá no primeiro episódio, de fato, com convidados aqui no SatsCast. A gente tá querendo testar um formato um pouco diferente do que, em geral, os podcasts costumam fazer, em que eles têm apenas um convidado, fazem uma entrevista do convidado e o convidado é o foco. Aqui a gente vai tentar fazer com que o foco seja o tema e os convidados são as melhores pessoas que a gente tinha para trazer aqui para conversar com a gente sobre o tema. Perfeito, que honra, né? Gente, eu tô aqui com a super educadora brasileira, não sei. Gente, tá mandando ver aí fora também. É isso, gente. Sejam bem-vindas. Vocês duas têm bastante experiência, assim, nessa área de trazer o Bitcoin para a comunidade e espalhar ali a adoção. A Isa vem muito ali com o Latam, né? Já veio ali na Azteca, você ali na África, também Latam. O que vocês acham que veio ali de um padrão? O que é um padrão na adoção de Bitcoin nesses lugares, assim? Mercados emergentes, né? Exato. Eu não sou o Voepa, né? Não sou tão velho assim, mas já tô um tempinho no Bitcoin. A tia do Bitcoin, né? Eu comecei no mercado em 2018. E comecei no mercado peer-to-peer, assim. E esse mercado peer-to-peer, pra mim, é um mercado que traz todos os trends, assim. Se você quiser ver daqui 6 meses o que vai acontecer, você vai ver ali, entendeu? E aí é muito interessante ver, assim, que para quem acompanhou esse pedacinho, acho que o Lucas também teve nesse período, não sei como, você ainda vai falar da sua época, Isa. Mas assim, você vê que começou assim, exchanges. Primeiro, vamos comprar e vender Bitcoin. Aí cresceram, vieram Binance, todas as big, né? Aí depois disso, o pessoal falou, beleza, agora tem esse Bitcoin aqui, onde é que eu vou colocar esse Bitcoin? Aí vieram as ondas das wallets, né? Aí você guardou, aí um monte de wallet veio. Depois começaram, o que eu faço com esse Bitcoin? Aí começaram os swaps, os hedgings, e agora a gente está numa segunda camada, que na minha opinião é a camada até mais interessante, é o que mais eu posso fazer com esse Bitcoin. Só que aí a coisa muito interessante que eu venho vendo isso assim desde esse inicinho, é que isso é novo para Western, né? Para o pessoal que está no norte, né? Na América do Norte, por aí, ou na Europa. O Global South, a gente aqui no Brasil, no país em desenvolvimento, a gente já vem usando Bitcoin para muito, muito mais do que isso, assim. Só que não era tão oficializado, não era um app, né? Bitrefill existia muito antes numa peer-to-peer, né? Então, assim, como trend assim, que eu vejo hoje é essa utilização do Bitcoin no dia a dia, assim. Renato, eu acho que isso é um ponto interessante para a gente trazer, porque até a sua trajetória de como você começou a gostar de Bitcoin, como você foi orange pilada, tem muito mais a ver com o lado da utilização do que com o lado do preço, da especulação, do Bitcoin como uma reserva de valor ou um investimento. E eu trabalhei com você na Paxful e eu sei que lá você teve muito contato justamente com essa criatividade do pessoal que está na África, na América Latina, em Global South em geral, em usar o Bitcoin de maneiras que não necessariamente a gente previa que ele seria usado. E usar isso de uma forma que depois que chegam os produtos e os apps para simplificar uma realidade ou um caso de uso que a criatividade das ruas encontra, né? Uhum. Quer falar um pouco sobre isso? É a minha parte favorita, assim, na verdade. Quando eu comecei na Paxful, eu não sabia nada de Bitcoin. Eu sou um dos casos raros, assim, que a pessoa entrou sem ter nenhuma conexão com a filosofia do Bitcoin, assim. E aí, no primeiro mês, eu fui com o CEO da Paxful para conhecer os brokers da Colômbia.
Então, assim, eu entrei para abrir o mercado da América Latina inicialmente, depois eu fui crescendo para a parte global, assim. E aí foi muito interessante, que você sentava numa mesa, a ideia de Bitcoin que eu tinha era especulação, né? Eu tenho dinheiro sobrando e eu quero comprar. E aí eu sentava numa mesa e era assim, um cara que trabalhava de taxista e abandonou tudo, porque ele fazia o top-up dos telefones celulares de qualquer pessoa na América Latina. Então você falava com ele, ô João, ô Juan, não é João, né? Eu tenho um Bitcoin aqui e eu quero carregar o celular da minha mãe com crédito. Beleza, me manda o seu Bitcoin, eu vou lá, ao invés de eu depositar em Bitcoin, eu deposito né, em créditos, assim. Vi uns casos de uso, assim, para mim, das flows mais interessantes que eu vi, assim, era que eu encontrei essa imigrante da Venezuela que tinha um serviço de importação. Então, o que ela fazia? Ela trocava Bitcoin, comprava cartões da Amazon com desconto, e era, assim, um desconto bom para ela, tipo, 20% por aí, com Bitcoin. Ela trazia esse cartão da Amazon, que ela já ganhou um dinheirinho ali, né, com valor. E aí, ela oferecia para os clientes dela, vocês querem que eu compre alguma coisa na Amazon para você? Eu ainda te dou 2% de desconto. Ela já tinha ganhado 20%. E aí, com isso, ela conseguia comprar, né, esses Bitcoin, esse material para as pessoas, dava um desconto, ganhava um dinheirinho no spread e ganhava um dinheirinho também no que ela, né, vendia para as pessoas. Só que aí ela comprava de um cara que era um imigrante nigeriano que estava nos Estados Unidos. Caraca. Que precisava mandar dinheiro para casa. Então aí o que ele fazia? Ele vendia mais barato para ela, né, para ter o Bitcoin dela, mandava o Bitcoin para a Nigéria, como o mercado da Nigéria é inflacionário, absurdamente inflacionário, ele conseguia ganhar no spread na hora que ele vendia. Caraca. E mandava o dinheiro pra família, assim. Mesmo que não saísse de fato no lucro, acho que só de sair no 0 a 0 já é melhor do que as outras opções que ele tinha, né? Que às vezes ou era não opção ou uma opção muito mais cara. É muito louco isso, assim. E isso é uma das coisas que ainda, assim, eu sou fascinada. E aí eu vou parar pra dar a chance, assim, porque eu posso falar vários casos de uso relacionados a isso. Que é essa exploração dessas Western Unions da vida e tudo mais, assim. Eu tenho um professor de francês, o cara tá no Benin, e aí, sim, ele falou comigo, Renata, me manda pela Western Union. E aí eu fui fazendo o cálculo da coisa, assim, né? Então, com o exchange, com o câmbio, mais o valor que a Western Union me cobrava, no final da história, eu poderia ter mandado para ele 1 mês a mais de dinheiro, que foi perdido em FIA, assim, ao longo dos anos. Beleza, eu tava contratando ele como professor, assim, mas imagina se eu sou a filha dele, que tá ralando o peito lá nos Estados Unidos e tentando mandar dinheiro pra família, assim. Sim. Então, assim, Bitcoin tem um papel tão legal, assim, nesse sentido de fazer essa transação, assim. E aí eu falei com ele, fica aí, que eu vou te mandar um dinheiro. E aí eu mandei pelo Strike na época. Uhum. E ele, mas espera aí, já chegou aqui? Eu não preciso ir lá na Western Union? Eu não preciso... Eu falei, não, tá aí já. Legal. E eu paguei muito menos de FII também, assim. Então, é animal a possibilidade. Muito legal, que né? abrem, Muito interessante. Agora acho que uma coisa que não foi mencionada ainda é que eu tô em processo de mudança, né? E eu tô indo pra Madrid, muito focada nesse aspecto de adoção, acho que a gente vai falar um pouco disso, mas eu tenho explorado muito as possibilidades, assim, principalmente no momento que a gente tá como Brasil, com as FIIs subindo muito, com o próprio IOF, com a incerteza financeira, com todas as coisas que estão acontecendo em relação a isso, realmente a gente perde muito dinheiro nessas transações. E a gente perde muito nosso poder de compra, seja lá fora, seja aqui. Então, o que a gente ganha um pouco lá fora de poder de compra, já acaba perdendo nesse tipo de transação. Então, é muito interessante, porque muita gente não sabe a possibilidade de usar, e tem muita gente usando cripto e Bitcoin realmente no back-end, então tem muita gente que tá usando para driblar, mas realmente eu acho que é aquela coisa da necessidade, né? Eu acho que cada vez mais os governos estão criando situações com que a adoção seja quase que inevitável, né? Tipo, é um negócio que já era uma coisa natural, que já estava acontecendo, mas eu sinto que esse ano, principalmente para o Brasil, o mercado brasileiro, está vindo muito acelerado, considerando as coisas que estão sendo impostas. Porque mesmo as pessoas que não necessariamente têm essa noção,
estão começando a ter que pesquisar, porque senão elas não podem viajar, senão elas não podem fazer as coisas, porque muitas vezes, né, nessas FIIs, a pessoa perde uma grana que ela não vai poder fazer, sabe? Nisso de FII não vale mais a pena ela viajar, porque o gasto vira tão grande que você tá perdendo. Você tá perdendo realmente de mandar dinheiro pra sua família fora. Realmente tá ficando cada vez mais difícil você transacionar internacionalmente. O que eu acho que é até um pouco engraçado, né? Considerando que a tecnologia e a internet tá crescendo tanto, por que a gente tá cada vez mais conectado globalmente através da internet, cada vez mais financeiramente desconectado na moeda fiduciária? Então, querendo ou não, o Bitcoin ele vem realmente de uma forma inevitável, porque a gente tem hoje mais de 1 bilhão de pessoas que têm acesso a smartphones, mas não têm acesso a contas bancárias, coisas básicas. A gente vê nesses mercados no Global South e tudo, eu acho que essa é a grande questão. A grande maioria desses 1 bilhão de pessoas que têm acesso ao smartphone e não têm acesso à conta bancária estão no Global South, estão nesses países emergentes. E a gente tem que ver a galera realmente, assim, você vê os caras do SFL, eles pagam os funcionários em Bitcoin, porque antigamente, em alguns países da África, alguns países mais remotos, eu conheci, eu tive a oportunidade de conhecer, eu fazia parte, né, do SFL, de todos esses grupos, e tive a oportunidade de ir para algumas conferências de fora, e eles relatando histórias que antes do Bitcoin, eles tinham que sair de países, as representantes, os capitães do grupo, tinham que sair do país para fazer uma transação bancária, para poder sacar o dinheiro em espécie, para poder pagar os funcionários pelo país. Então, realmente, assim, o Bitcoin, ele vem... Aquela coisa não é necessariamente para te tornar rico. É aquela coisa, eu acho que a pessoa entra especulando, achando que ela vai ficar rico, mas na verdade ela se torna livre. Eu acho que esse é o grande ponto da adoção. Você vai ficar mais rico? Não necessariamente. Mas quanto mais você usar Bitcoin, mais livre você é em relação ao resto do mundo. Isa, você falou aqui um pouquinho sobre a adoção de Bitcoin e tal. E o que vocês acham de mass adoption, assim? Vocês acham que é só aceitar ali no dia a dia os comércios, as pessoas? Ou vocês acham que vai muito mais uma mudança cultural? Tem alguma barreira? Tem algum país que vocês falam assim, alguns países, algumas zonas, como a gente já até mencionou aqui, que fala, putz, aqui tá mais para desenvolver isso. Aqui vai começar e lá vai chegar depois. O que vocês acham? É uma cultura? É o dia a dia? O que vocês enxergam? Eu posso começar falando... Eu brinco que eu não sou Bitcoin maximalista, eu sou Bitcoin praticalista. Eu acho que a usabilidade vem da necessidade. E é como eu tenho visto, assim, sabe? Então, assim, a gente tá com um projeto, por exemplo, no Togo, que são agricultores de baixa renda, que no Togo, essa zona rural, 80% das populações não tem acesso a identidade, nenhuma identidade, certificado de nascimento, nada. Todo mundo nasceu em dezembro lá. Caraca. Porque é quando alguém tem a chance, quando você tem a chance de registrar seu filho, eles colocam dezembro, assim. E aí o que acontece é, tipo assim, esses caras são automaticamente desligados do sistema financeiro, né? Então aí como é que eles vão conseguir dinheiro como cooperativa para poder, sei lá, plantar, né? Negociar fertilizantes e tudo mais. Eles são fora, aí eles pedem às vezes eles se suportam numa pessoa da comunidade para ser o banco de todo mundo, ir lá abrir uma conta para todo mundo. Então, assim, a partir do momento que você vem pro cara e fala assim, olha, tem um negócio que chama Bitcoin, que todo mundo aqui pode ter acesso, você não precisa ter sua documentação, você não precisa... Automaticamente você tá onboardado. Não tem por que ele falar que não. Sim. Entendeu? Assim, é automático. Eu não preciso falar para ele a história do dinheiro, eu não preciso falar para ele a teoria de como Bitcoin foi criado. Muitas vezes, e eu sei que tem gente que não gosta quando eu falo isso, mas não precisa nem falar que é Bitcoin. O cara tá acostumado com o Pix de lá, né? Ele sabe já que tem um dinheiro que é digital ali. Muito antes do Venmo, do PayPal existir, esse cara já tava ali trabalhado no Mobile Money. Então, assim, para essas pessoas, e assim, eu falo de modo geral, quando você quer trabalhar adoção, porque assim, eu ouço muito isso, tô trazendo business, o cara do mercadinho, mas o cara do mercadinho precisa de alguém que compre. Então aí fica aquele ovo e a galinha, entendeu? Sim. A partir do momento que você descobre qual que é o problema, e se o Bitcoin é possível, né, de resolver esse problema, você não precisa nem vender o negócio. Se eu te falar, você pode mandar dinheiro para alguém de uma forma mais barata,
Você vai me perguntar como? Qual que é o processo? Não. E é o Você que vai tá usar. rolando muito, né? Tem muita gente, inclusive, usando o Bitcoin no back-end de vários sistemas, de coisa que as pessoas nem sabem que elas estão usando Bitcoin. Elas estão transacionando via Bitcoin no back-end. E o STT também, enfim, eles estão usando muito isso para isso. Eu vi até a Laura do Brugras, da Brex, a mulher do cara da Brex, que estava divulgando um produto que é um produto de exchange, né, de dinheiro internacional, que usa no back-end o SDT. Não é Bitcoin, mas funciona um pouco de forma similar nesse aspecto de necessidade. É isso, as pessoas elas estão se colocando, mas o Bitcoin está muito acima e a gente sabe que realmente para isso é muito interessante. Mas uma coisa que você falou que é interessante também é que eu acho que é muito da necessidade, muito mais do que de uma imposição. Porque ano passado, eu tive a oportunidade de ir para Adopting Bitcoin de El Salvador, e uma coisa que eu percebi muito é que lá, realmente, por ter esse aspecto de imposição, as grandes marcas aceitam já Bitcoin, até porque, por elas não serem salvadorinhas, elas ficam com medo de sair do mercado e tal, enfim, e colocam. Então era muito legal, porque a gente podia ir na Zara, na Pull&Bear, todas essas grandes marcas estavam aceitando Bitcoin. Mas por não ter um aspecto de educação, até da própria, da população em geral, não só em relação a Bitcoin, em relação a tudo, né? É uma coisa que eles estão melhorando muito, mas é um trabalho de formiguinha, né? E eles terem aquele esquema da wallet, da Chivo, que também é um sistema que não é tão legal, que eu acho muito inovador no sentido de você propor alguma coisa, mas realmente a gente sabe que não é por aí. Muito dos consumidores locais, eles têm uma noção do que é Bitcoin, mas quase que criam um asco, assim, sabe? Porque as pessoas não tentam tanto colocar. Aí, quando você vai, por exemplo, para Elzonte, para esses lugares que tem o Bitcoin mais desenvolvido, e tem projetos como o Mi Primeiro Bitcoin, por exemplo, já são lugares que as pessoas usam Bitcoin de forma mais local, que as coisas também se beneficiam do turismo disso. Os consumidores internacionais vêm também, priorizam usar Bitcoin. Então, isso me mostrou muito esse aspecto da necessidade, porque onde começou através da necessidade e onde as pessoas de fato transacionam e foi uma coisa da população comum, tem um gosto muito melhor do que quando é algo imposto. Então, acho que tem um pouco dos dois, mas é muito importante a gente focar também na educação e mostrar que é possível e mostrar que é uma coisa simples. Porque eu acho que lá em El Salvador, o grande coisa que eles pecaram é que eles entraram muito nesse aspecto especulativo e não necessariamente fizeram um trabalho tão legal na educação. E acho que eles estão mudando isso, assim. Eu vejo várias pessoas representantes do governo, a própria Miss Bitcoin, uma galera fazendo agora livraria de Bitcoin, fazendo o projeto Mi Primeiro Bitcoin, tá crescendo horrores lá. Eles estão levando esses currículos para as escolas gerais de lá, mas eu acho que eles tiveram que apanhar um pouquinho no aspecto educacional, porque eles viram que não estava rolando. Mas você vê que esses exemplos bem-sucedidos que você menciona são, em geral, exemplos que vêm da população de baixo para cima e não necessariamente experimentos ou projetos que vêm de cima para baixo pelo Estado, pelo governante, né? Então, eu sei que tanto a Renata quanto a Isabela já viajaram bastante, conheceram algumas dessas comunidades, alguns desses experimentos. A gente tem depois de Elzonte veio um boom, né, de experimentos de economia circular. A Renata direto eu vejo que está na África, em algum país diferente. A Isabela viajou por alguns lugares aqui na América Latina. Quais são os bons casos ali, os bons exemplos de... Olha, esse projeto foi por uma... E mais do que falar quais são, também o que eles fizeram de diferente que vocês acham que deu certo? Quais são os experimentos educacionais ou de adoção mais bem-sucedidos que você tem e que você acha que poderiam ser inspiração para outros projetos pelo mundo? Essa coisa de dar certo e errado é muito difícil, assim, de falar. Uma coisa que eu acho muito interessante, assim, de Elzonte, obviamente, é um dos casos de uso que deram mais certo, né? Porque senão ninguém tentaria copiar. Então tem alguma coisa ali que eles fizeram que deu muito certo. E eu acho que tem diferentes elementos ali que eu acho muito legal de ver, que foi o app que eles usaram, né? Era o Bitcoin Beat na época. E eu acho que aí tem uma coisa que os devs devem ainda aprender um pouco mais, que é tipo assim, você entender a quem você está servindo. Então assim, o Nicolas... Eu me lembro, tipo assim, ele sentou lá 6 meses, morou em Elzonte. E tentou entender como a comunidade interagia com o seu app, assim.
E isso fez com que a coisa ficasse mais poderosa, né? LNURL, tudo isso surgiu dali, assim, né? Aqueles estáticos e tudo mais, assim. Eu acho que a coisa mais legal, assim, que eu vi em Elzonte, na verdade, não era nem a troca da circulação do dinheiro, mas era, por exemplo, eu conversava com pessoas, tipo, tinha uma senhora que vendia pupusa lá, e aí ela me contava, ela falava, Renata, se eu quisesse salvar $1 por mês, chegasse no banco e falasse assim, olha, vou te dar $1 aqui pra me pôr na minha poupança, eles iam rir da minha cara, assim. E aí, com o Bitcoin, eu comecei a fazer isso. Fui salvando de pouquinho a pouquinho, assim. E aí, com o tempo, aquele dinheiro foi crescendo, porque o Bitcoin veio valorizando, mas eu também fui depositando, assim. E aí, no final, assim, de 3 anos, que foi quando eu encontrei com ela, ela tinha $1.000 na carteira dela. Então, assim, essa mulher, ela falou comigo, olha, se eu colocasse o meu dinheiro, se eu pegasse o cash e colocasse dentro de um potinho de maionese e fosse depositando ali, eu sei que no final de 3 anos, eu não conseguiria comprar as mesmas coisas que eu compro hoje. Sim. Com o Bitcoin. E aí, pra mim, lá atrás eu tô assim, gente, ela tá me dando uma aula de economia. Financeira, sem saber, assim. Então, assim, esse tipo de transformação que, por exemplo, a Elzonte possibilitou para as pessoas, eu acho que é muito mais forte para mim do que essa coisa de onboardear os negócios e tudo mais, assim. El Salvador, eu e o Lucas também, a gente já teve lá desde muito no início, assim. Não existe certo ou errado ali, porque a gente nunca teve um parâmetro, né? É um grande teste, né? E no final, eu acho que eles foram muito disruptivos em começar. Eu acho que mesmo que você coloque realmente o que o Lucas falou, vir de baixo para cima, eu acho que faz muito mais sentido e é uma coisa que ela vira imparável, né? Eu acho que quando vem de cima para baixo é mais uma coisa, de baixo para cima vira uma coisa que você vê, hoje em dia o Bitcoin tá cada vez mais imparável, não tem mais não tem como voltar atrás. E isso é porque começou com as pessoas, o homem que muda o meio, não o meio que mudou. Então, as pessoas tomarem uma decisão e agirem diferente perante. Não esperar um político, uma pessoa, um grande salvador para vir e mudar o mundo. Eu acho que isso que torna o Bitcoin tão poderoso, assim. Mas você falou de projetos, acho que um projeto que eu vou puxar um pouco aqui, sardinha pro Brasil, é o projeto de Jericoacoara. Eu acho muito legal também. Eu acho que o Fernando fez um baita negócio. Acho que a grande questão também, que foi muito legal, que você falou sobre a carteira. Você vê que lá em El Salvador, a grande questão foi a carteira da Bitcoin Beach. Aqui a gente teve a maquininha da Bitcoin Easy, que hoje é super... ele levantou... Inclusive, influenciou esse mercado de economias circulares globalmente. Né? Total. A maquininha hoje do Motolese já tá em todas as economias circulares, e não só isso. Tá na SatisConf, tá na BTC Prague, tá, acho que talvez na Bitcoin Conference, vários dos maiores eventos, acho que isso é algo até que não é pouco talvez notado pela comunidade brasileira, o quanto que a maquininha do Motolese se espalhou pelo mundo e se tornou um exemplo. Eu acho que vem bastante disso que a Renata falou, que é o encontro do desenvolvedor com o usuário, com o promotor, com o educador. Esse encontro gera uma série de frutos. Aquela coisa de você ter visões e energias vindas de vários lados, e aquilo, na colisão daquelas várias opiniões e ideias e visões e backgrounds, aquilo gera algo novo que não existia antes. Então, acho que o principal, talvez, se eu fosse citar, qual foi o principal resultado, outcome de todo o movimento do Bukele em El Salvador, acho que é principalmente o que ele gerou não propositalmente, não acho que foi o plano dele, mas ao colocar o Bitcoin como central na economia de El Salvador, aparecem ali uma série de outras pessoas e comunidades e grupos on the ground que falam, bom, vou fazer isso dar certo. Sou um Bitcoiner, não quero que o experimento dê errado. Então eles começam várias iniciativas, e aquele encontro de ideias é que gera algo novo e de fato transformador. Então é o Nicolás indo para Elzonte, vendo quais são os problemas que ele tem que resolver na wallet dele,
são as pessoas. Eu acho que as pessoas me perguntam, por que você força na SatisConf as pessoas a só usarem pagamentos em Lightning? Na SatisConf, para quem não sabe, você não consegue chegar no evento e comprar com seu dinheiro fiduciário, com real, com Pix, com cartão, as comidas, as coisas, os produtos que estão sendo vendidos lá. Eu acho que não é porque eu acho que esse movimento sozinho, especificamente, vai causar algo de muito concreto na adoção imediata. Mas eu acho que são momentos como esse, porque na SatisConf você tem usuários avançados, usuários iniciantes, você tem desenvolvedores, você tem educadores, você tem empresários. Então, o que eu quero ver é o encontro dessas várias forças, o que ela vai gerar. Então, eu acho que a SatisConf tem que ser esse caldeirão em que várias coisas vão se misturando e geram coisas novas. E a mesma coisa vai acontecendo nas várias oportunidades e eventos em que a gente... Vamos fazer um experimento? Vamos todo mundo usar Bitcoin agora e ver o que tá dando certo, o que tá dando errado? E aí o desenvolvedor, de repente, da Wallet tá ali e fala, nossa, nunca pensei que alguém ia tentar clicar no botão desse jeito. Tá errado isso aí, deixa eu melhorar a usabilidade. Nossa, pra gente foi muito importante isso. Eu trabalhei numa empresa que a gente foi patrocinador da SatisConf há 2 anos atrás e a gente fez uma questão, lembra, no Wi-Fi, que as pessoas acabavam entrando no nosso perfil, enfim, pra comprar Bitcoin, era uma empresa de gift card de Bitcoin. E eu tive a oportunidade de ver as pessoas testando o quanto isso foi rico pra gente em relação ao desenvolvimento de produto. Assim, a gente ganhou alguns meses de desenvolvimento, a gente quebrando a cabeça sozinho em um dia que a gente teve essa troca com as pessoas. Eu acho muito importante, e eu acho que poucas empresas, até muito recentemente, poucas empresas de Bitcoin focavam nessa parte da user experience, né? A gente tinha sistemas muito, muito arcaicos, assim, de site. Os sites eram feios, não tinha muito essa questão do design. Eu acho que isso tem mudado muito. Aqui no Brasil, principalmente, eu acho que a Bipa é um baita exemplo de um bom UX. Mas eu vejo várias empresas também de fora que estão focando muito nisso. Isso já não é mais uma realidade como era 2 anos atrás, quando eu comecei a trabalhar com essa empresa, que a gente fez um rebranding gigantesco e acho que foi muito legal poder acompanhar um pouco disso. Mas eu super concordo com os pontos que você colocou. E eu acho que, voltando um pouquinho sobre a maquininha do Montolese, que eu acho que é super interessante o que você falou de muita gente não percebe a potência que o Brasil é em relação ao meio Bitcoiner. Eu acho que a gente tem, principalmente nessa questão das comunidades, o Brasil tá crescendo muito em relação a comunidades. Hoje a gente tem a cidade mais Bitcoiner do mundo, que é Rolante, tem mais pontos. Eu acho também incrível como eles fizeram lá e como eles realmente decidiram, poxa, ok, eu não vou mais ser produto do meio. Eu vou tomar uma decisão, e eles tomaram como comunidade, fizeram uma cidadezinha de 20 mil habitantes, ter mais de 200 pontos que aceitam Bitcoin, gente. Isso, e eles não têm, tipo assim, eles não tinham uma maquininha que nem o Montolese que começou, eles não tinham uma wallet, tudo que eles tinham era vontade, uma decisão, uma situação que tinha acontecido, e que eles falaram, a gente não vai ser mais coadjuvante na nossa história, porque é isso. No final, quando a gente tá vivendo de moeda fiduciária, a gente é coadjuvante na própria história não é a gente que tá tomando as decisões, as rédeas da nossa própria vida financeira. O Bitcoin, ele te torna livre porque ele te torna protagonista. E eu acho que eles perceberam muito isso em Rolante, eles estão dando um baita exemplo. A gente tem agora a Serra da Mantiqueira rolando, a gente tem Jericoacoara, a gente tem vários outros projetos aí que estão começando um pouquinho em outros lugares, e a gente vê ali no Bitcoin Map o Brasil dominando, um país continental, onde as pessoas de fato estão vendo uma situação como muitos outros países já passaram, que são situações de crise, situações de vulnerabilidade, de censura, e falando, não, peraí, eu não vou deixar isso acontecer comigo, porque eu tenho hoje uma ferramenta que eu posso usar. Se eu usar ou não é uma decisão minha, mas ela existe. E eu acho que isso tá sendo muito legal, porque a gente tá tendo muitos educadores também começando, muitas pessoas que estão dando a cara pra poder realmente falar sobre isso, educar a população. E eu vejo muita população também tendo uma resposta. E o que você falou do evento é exatamente isso, porque as pessoas acham que é muito difícil fazer transação com Bitcoin. Eu, quando comecei a fazer meus conteúdos através de Bitrefill e tal, mostrando, comprando McDonald's com Bitcoin, porque você fica, como assim você compra McDonald's com Bitcoin? E aí, exatamente na SatisConf foi isso. Eu levei um grupão de amigos na minha primeira SatisConf, e a gente, tipo, eu também ainda não usava tanto no dia a dia, né? Foi antes de eu começar a produzir conteúdo. E aquele dia virou uma chave pra mim, tipo, nossa, isso é muito fácil, peraí. Por que as pessoas não estão falando disso?
E ano passado, na SetsConf, já o processo estava muito melhor do que na SetsConf de 23, de transação mesmo, as carteiras e tal. A galera já estava manjando mais, acho que o evento cada vez mais vai se profissionalizando muito e tendo muito disso. Mas ano passado, realmente, 2024, né, gerou uma marca pra mim, porque eu cheguei lá naquele estacionamento, né, aquele espaço grandão que tinha a praça de alimentação, e eu fui testando em loja a loja, e mesmo os terceirizados que estavam fazendo, pra eles também foi uma experiência muito legal. Então, eu realmente acho que a SetsConf é uma coisa imperdível, tanto é que eu tô planejando vir de Madrid só pra vir pra SetsConf, gente, então venham. Isso. Mas vamos aproveitar Que é pra muito top. Vamos aproveitar só para fazer uma leve publicidade do que você planeja fazer aí nos próximos anos. Eu sei que vai ser mais legal a gente falar sobre isso daqui a um ano, depois que todo esse experimento passar. Mas você mencionou Madrid, espero até que a SetsConf tenha sido uma inspiração para isso. Você mencionou esse prazer que você sentiu ali testando e usando o Bitcoin de diferentes maneiras ali no evento. O seu plano agora é fazer o seu próximo 1 ano em Madrid 100% em Bitcoin, né? A vida em Assim, 100%, gente, é uma coisa muito forte. Mas eu pretendo sim. Eu acho que agora eu tô tentando muito entender. Eu vou só até reiterar que não é 100%, é entender o que dá e o que não dá pra fazer com Bitcoin. E se não dá, por que não dá? Como que a gente pode fazer, até pra poder levar pras empresas, pros grupos, e enfim, dar esse feedback. Hoje eu acho que eu também tenho, graças a Deus, um network que vai expandindo muito nesse meio. E eu realmente quero testar na Europa o que dá pra ser feito. Então, eu tô com alguns parceiros muito legais que são empresas que eu já conheço. Então, eu comecei muito a criar conteúdo quando eu fui para El Salvador e quando eu fui para Jericoacoara, mas aqui em São Paulo eu uso muito a Bitrefill, e agora a gente tá fazendo uma série muito legal que vai começar de vídeos testando por lá. Lá eles também estão começando com o Bitrefill Card, então você consegue botar lá. Eles são bem, bem legais, porque eu gosto que não é uma exchange, não é um produto de banco, né? É um produto que ele é muito legal. E é isso, e aí eu tô tentando testar o máximo possível o que dá pra ser feito e como dá pra viver uma vida normal, criando conteúdo de lifestyle, que é tudo uma coisa que todo mundo gosta. Só que com um quê de Bitcoiner, de falar assim, poxa, olha que legal, eu consigo fazer todas as coisas, a minha comprinha na Zara, que eu vou fazer de qualquer forma, eu consigo fazer em Bitcoin, eu protejo meu dinheiro, eu não preciso pagar IOF, em vez de comprar uma blusinha, eu compro 2 com esse valor, que é exatamente o que você falou da questão do professor, né? Então, quero testar o que vai dar para ser feito, o que ainda não dá, como que dá para fazer se ainda não der. Mas eu já tenho, assim, cada vez mais eu tenho procurado marcas, procurado grupos para poder me associar e para poder entender os projetos. Eu sou muito crica com tudo que eu trago no meu Instagram, apesar de ser uma página pequena ainda. Eu cuido com muito carinho, até porque eu acho que é um tema que requer muita responsabilidade, né? Querendo ou não, tem muita gente picareta que usa o nome do Bitcoin e acaba sujando o nome do Bitcoin. Eu não quero ser uma pessoa que vai divulgar esse tipo de produto. Mas eu acho super importante realmente testar isso e mostrar para as pessoas que é possível, porque eu vi muito essa reação aqui no Brasil quando eu comecei a criar conteúdo. Eu fui pra Argentina, a gente fez um pouco de vídeo lá também. Eu falei, poxa, acho que eu preciso assumir essa responsabilidade com o meu público. E aí eu comecei com a passagem. Então, se você quer ver o vídeo da passagem, já tá no meu Instagram, Isarug, né, gente? Vejam lá. Legal, Isa. Agora eu vou passar um pouco aqui, puxar um tema mais ativista. Vou chamar aqui um pouco a Renata para contar pra gente, na sua experiência, nessa parte que você vive, nessa parte circular também que a gente já comentou aqui. Como que você enxerga isso nos países ali, nas comunidades, onde o Bitcoin até mesmo é o único recurso, né? O único jeito do cara transacionar, às vezes está num cenário de guerra, receber uma doação, então fazer as coisas acontecer, como o Bitcoin funciona como ferramenta para essas pessoas, assim. Eu tenho um exemplo muito legal, assim, que a gente trabalha com uma ONG que chama Refunite, que assiste refugiados na Uganda, assim. E aí, inicialmente, o projeto era só para ajudar refugiados a receberem as doações e implementarem seus projetos e terem um reporte daquilo que eles faziam. Só que aí o que aconteceu é que no meio do caminho uma comunidade de refugiados no Malawi
sofreu uma enchente muito forte, assim. E aí, eles entraram em contato com a gente e falaram, você tem como ajudar a gente, assim. E aí, a coisa que eu acho mais bacana, que é, no caso do que a gente faz, é a mistura da tecnologia com humanos. Então, a gente tem o ponto lá no final, que é um broker ou alguém que a gente sabe que vai fazer o exchange para a pessoa, de confiança, e você tem a tecnologia. Então, a gente falou com eles, olha, é o seguinte, a gente tem uma pessoa lá no Malawi que pode fazer o exchange para você. Você manda o dinheiro pelo app para essa pessoa e a pessoa conecta com o broker. Você vai ter eles vão conseguir acessar cash. E aí eles estavam contando pra gente que geralmente e isso aconteceu e foi assim, como a gente sabe, em questão de minutos, né? Sim. E aí eles estavam me dando esse feedback, eles falaram, Renato, geralmente o que acontece quando você tem enchente, a gente usa o Western Union, usa as ferramentas locais, banco, e aí o que acontece é que eles também sofrem com a enchente. Eles estão fechados. Sim. Então a gente tem a doação aqui na mão e ela não chega. E demora mais ou menos, tipo assim, 10 dias, 20 dias até esse pessoal se recuperar, assim. Sim. E a coisa abriu tanto os olhos deles, assim, que eles falaram, isso aqui, tipo assim, como instrumento de urgência, assim, é uma coisa animal, assim, né? A gente tem as situações dessas, situações que você disse lá, pessoas que estão em risco. E aí, assim, elas usam, né? Eu já vi, assim, eu tenho conexões com a Human Rights Foundation. E aí, assim, desde a Paxful, assim, a gente orienta os caras, porque, assim, você vê que eles usam, fora do país, os exilados usam todos os instrumentos que podem protegê-los, mas dentro do país os caras usam WhatsApp, usam, sabe, banco. Sim. E aí eles são alvos muito fáceis do governo ditatorial. Porque aí, assim, eles só olham pro cara lá e falam, deixa eu pegar o rastreamento aqui, então você é você. E aí, no topo disso, eles expõem os caras que estão exilados onde que eles estão também, assim. E aí, o Bitcoin é uma ferramenta animal, assim, também, porque você manda o cara que tá aqui, exilado, manda o dinheiro aqui pro cara que tá lá no meio, de uma forma anônima, sem nenhum rastro. Ele é capaz de fazer essa conversão local e, assim, sobreviver. Em alguns casos são sobrevivências, porque tem um caso muito interessante que eu estava conversando uma vez com uma ativista da Nicarágua, assim. Ela falou comigo, o governo da Nicarágua, ele não bloqueia ninguém de sair do país. Eles gostam que você saia do país. Caraca. Porque sabe o que acontece? Você tá fora nos Estados Unidos, você vai mandar dinheiro para casa e aí você vai mandar pelo banco, pelo sistema bancário. Quem é que dá aquela mordidinha no dinheiro que você mandou? É o governo. Sim. Então, assim, aí eu falei com ela, você já se deu conta que se você implementar um sistema paralelo financeiro, você vai drenar o dinheiro do governo automaticamente? Ai, meu Deus, vou ser presa aqui, mas... Não, é por isso até que alguns desses regimes proíbem Bitcoin Exatamente. e combate gente, fortemente, né? Bitcoin não tem lei Maguinsky que para, né? Nicarágua, se eu não me engano, ficou proibido o Bitcoin agora. Ficou. É. Virou criminal. É até uma barreira interessante de se considerar, falando assim de desenvolvimento, de aplicações, de empreendedores. A gente faz, ok. Bitcoin é uma ótima ferramenta para chegar até as pessoas, né? Você consegue enviar Bitcoin para qualquer um, em qualquer lugar do mundo. Mas em determinados locais, tem uma coisa faltando, que é aquela ponta final. Uhum. Eu já falei também com uma ativista da Nicarágua que estava aberta. Ela estava justamente falando dessa dificuldade. A Janice também na Bolívia tinha esse problema. Exatamente. Que é a ponta final. Ok, recebi Bitcoin na Bolívia, na Nicarágua, consigo financiar, de repente, os equipamentos de bombeiro para combater as queimadas, os incêndios. Mas agora, como que eu compro de fato esse material? Bitrefill muitas vezes acaba sendo uma solução, que elas mencionam como uma da... Bitrefill acho que é talvez pouco valorizada como uma das empresas que mais tem impacto na usabilidade no mundo. Mas enfim, parando aqui a propaganda da Bitrefill, tem esse problema da ponta final. Ok, recebi Bitcoin, mas eu não encontrei ainda um bombeiro, ou bombeiro não, a loja de materiais para bombeiro que aceita Bitcoin. Então você tem que consertar essa ponta final também, encontrar uma solução também para essa ponta final, né?
Isso que você falou também da privacidade, de usar as ferramentas corretas. A gente conversou com a Anaís e a Karine, que são filhas do... Se alguém já assistiu na escola, de repente, o Hotel Ruanda, filme, sobre todo o problema do genocídio em Ruanda e toda a batalha do Paul, você vai ver... A Karine e a Anaís mencionaram, elas já não conversam com familiares delas há anos, porque se, de repente, manda uma mensagem, manda alguma coisa, telefona... Amanhã já sabem onde elas estão, já sabem onde estão os familiares, já sabem com quem que eles estão conversando, já sabem, de repente, o que eles estão conversando. Então, até por isso, eu acho que é importante a gente sempre destacar. E aí, até uma palestra que eu dei recentemente no BTC Prague. Bitcoin não é inevitável. Precisa de você. No sentido de que o Bitcoin só é inevitável na medida em que a gente está batalhando para que ele seja inevitável. E quando eu falo de inevitável, eu não estou falando só do Bitcoin como um ativo que vai valer $1 milhão e as corporações e estados vão estar guardando Bitcoins nas suas tesourarias. Isso tá parecendo meio dado, mas se isso for vencer, acho que até é uma boa pergunta para vocês conversarem um pouco. O que é vencer para o Bitcoin? Eu acho que é manter algumas dessas propriedades, e essas propriedades que são importantes para essas pessoas com quem vocês têm contato e que vocês estão ajudando. O que são os maiores desafios que a gente tem que... Quais são os maiores desafios que a gente tem que enfrentar para manter o Bitcoin como essa ferramenta de liberdade, essa ferramenta cypherpunk que a gente, lá na origem, estava batalhando para construir? O Jeff Booth, ele fala uma coisa que eu, assim... Se eu puder assinar 4 vezes embaixo, assim, eu assino. Ele fala que o Bitcoin, ele precisa ser descentralizado e seguro. Ele precisa ser. Então, assim, para mim, o Bitcoin vai vencer quando a gente continuar mantendo essas propriedades dele, assim. Hoje em dia a gente não mantém. Tipo assim, eu tenho muitos amigos que desenvolvem apps, desenvolvem exchange, mas a gente tá pegando uma propriedade dele, que é descentralizada, e tá colocando ele dentro de uma caixinha centralizada. O Paper Bitcoin. Exatamente. Então, assim, é o jeito que a gente deu pra chegar na comunidade, pra chegar né, na pessoa. Mas a gente não pode parar ali, não. Assim, eu acho que a provocação que eu tenho é isso, assim. Se ele parar de ser descentralizado e seguro, a gente perdeu. Aí a gente se vendeu pro sistema que já tá aí. E manter essas propriedades é um trabalho contínuo, né, Renata? Porque as forças contrárias... As forças contrárias, elas estão ali. Elas não desligam. Então, não é simplesmente... encontrei a solução que vai deixar o Bitcoin mais descentralizado. Não. É todos os dias encontrar a solução que deixa o Bitcoin um pouquinho mais descentralizado, um pouquinho mais privado, porque essas forças estão sempre vindo na direção de eliminar essas propriedades e deixar o Bitcoin mais redondinha, sei lá, dentro de um pacotinho ali que eles controlam, e a gente tem que estar sempre empurrando. Então a gente precisa de cada vez mais gente empurrando, porque as forças que estão empurrando para cá, pro lado de centralização, são cada vez mais poderosas e mais fortes. Total. E eu acho que um ponto muito importante é, no meu tempo, vou citar a empresa, porque eu gosto deles ainda, a gente vê muito isso na Azteco. A Azteco é uma empresa de gift cards, de Bitcoin, e assim, foi fundada por um cara que é fenomenal no meio, o Beauty On, e a gente tinha muito essa questão, porque a gente realmente queria manter o Bitcoin descentralizado e seguro. E as forças em relação a isso estão cada vez mais difíceis, porque ou as empresas têm que reportar muito ao governo, as empresas, mais quando elas ganham uma certa evidência, elas começam a ter que sucumbir por essa questão de centralização, quase que de forma mandatória, ou cada vez mais o peer-to-peer tá inseguro. Então, tipo, as poucas pessoas que fazem sem KYC, ou um KYC mais leve, para só a empresa, né, porque eu acho que existe uma diferença muito grande que as pessoas não pegam também, que é a questão do KYC para si e a questão para o governo. Porque às vezes a empresa ela precisa fazer algum nível de KYC para poder se manter segura também, porque cada vez mais tem ataque hacker. Eu não acho totalmente errado a empresa pedir algum tipo de dado para si, para eles poderem ter, desde que eles não guardem esses dados por muito tempo. Agora, essa questão de fazer o reporte para o governo e tudo, eu vejo que cada vez mais ou as empresas estão perdendo na descentralização, porque apesar de ser teoricamente descentralizado, não é direito, aí reporta, e aí coloca, e aí perde na privacidade, ou ela perde de ser segura também, porque nisso tá rolando muita picaretagem, porque cada vez mais as pessoas estão tentando fugir dessa malha fina, vamos dizer, de tipo, ser reportado, ser caguetado,
E aí, nisso, muita gente picareta também tá fazendo um peer-to-peer que não é legal, assim, sabe? Então, é muito isso que você falou, Renata. É tipo assim, as pessoas, elas cada vez mais acham que elas estão mais integradas com o Bitcoin e elas não falam o que realmente é. Por exemplo, os Estados Unidos quer comprar Bitcoin, não sei o quê. O Trump comprou Bitcoin. Não, ele comprou o paper Bitcoin. Ele comprou, tipo, um negócio diferente. Não é o Bitcoin não é o mesmo Bitcoin que eu uso pra fazer minha compra no McDonald's. Tipo, saibam disso. O que eu uso é Bitcoin. Bitcoin seja na transação Lightning, seja na transação on-chain. Isso é Bitcoin. Agora, o que tá no banco ali, no projeto, você vai lá, você vai especular e colocar em cima, muitas vezes não é o que realmente diz ser. E assim, eu vou dizer, tipo, também não vou ser uma radical, assim, sabe? Cada um vai estar num lugar, né? Cada um vai estar numa etapa. A gente tem que aceitar isso também, assim. Se você quer que ele popularize, que as pessoas usem, cada um vai a gente vai ter que entender a necessidade do outro e, sabe, assim, eu não vou criticar, você não... Mas pra mim, eu acho que o Bitcoin vence quando ele conseguir, de fato, ser descentralizado. Seguro, Renata, assim. tem uma história muito legal que a Madu, não sei se sabe quem é, a Eduarda Lobato, ela postou uma vez e me marcou muito. Que era sobre uma velhinha que ela viu que a velhinha falou que ela comprou Bitcoin no Nubank. E aí, em vez dela falar, porque você não deveria comprar Bitcoin no Nubank e tal, só de uma pessoa que não é do público-alvo, que não é uma pessoa que necessariamente é ali adepta, que ouve, toma esse passo pra si, já é um grande avanço. Uhum. Tipo assim, ela tá começando de algum lugar. É óbvio que é importante a gente, principalmente eu vejo como educadores, a gente explicar e dar nome aos bois. Então, entender o que cada produto é, qual que é a funcionalidade, qual que é o que você vai receber de cada um. Porque eu acho que a grande questão é que as coisas não estão muito às claras, né? Mas é o que você falou, tipo, cada um tem a sua funcionalidade e sua devida importância dentro do meio, sabe? Eu acho que as exchanges, até mesmo ter Bitcoin dentro dos bancos, querendo ou não, eu vejo meus pais que são empresários e não são desse meio do Bitcoin, para eles verem lá no BTG, na XP, o Bitcoin, querendo ou não dar um respaldo de falar, nossa, esse negócio é sério. Porque quando eu entrei na Azteco, por exemplo, meus pais ficaram, mas o que é isso? É real? Não é, você não vai ser presa? Dá esse medo, assim, sabe? Então, querendo ou não, eu acho que esse ponto é muito importante. Só que o que você falou, a gente precisa passar disso. E como você acha que a gente deveria passar disso? Eu tô tentando. Eu acho que tem diferentes formas, assim, tipo, dentro do Fed, a gente tá tentando o sistema federado, assim, que é permitindo que as pessoas, elas mesmas, custodiem suas comunidades, suas wallets, com seus grupos, e assim, não querendo saber como eles estão fazendo isso. Porque eu não preciso saber. Eu tô te dando uma ferramenta para fazer isso, assim. Eu acho que o FedMint tem o protocolo mesmo, assim, tem essa capacidade de juntar os dois, assim, de uma forma mais acessível, mas não é fácil. Vou te dizer, assim, que a gente tá... É uma batalha, assim, para você implementar esse tipo de produto, assim. Eu tô vendo outros projetos também vindo, então, assim, vendo isso acontecer para outras áreas, gente tentando explorar, eu acho que é o caminho, assim, né? Não é... Mas você tem um caminho fácil, assim. Sim. Que você basicamente abre uma wallet aí centralizada e oferece também, né? E pede todos os dados, tudo certinho para o governo, tá ok, assim, cada um no seu lugar. Eu só queria lembrar uma coisa que eu sempre falo isso, assim, que essa coisa do pai e da mãe, né? Achar que você vai pra cadeia e tal. Quando eu comecei a trabalhar com Bitcoin, minha mãe tinha certeza que eu ia no primeiro ano e ainda morava nos Estados Unidos. Ela falava, E assim, eu tentava explicar pra ela tudo isso, assim. E quem fez o Orange Pill da minha mãe foi o Lucas. É mesmo? Aí sim. Eu nem lembrava disso. Os meus pais, a gente tá num processo interessante. Uma entrevista que você deu pra Jovem Pan. Caraca. Eu mandei no grupo de família, assim. E aí minha mãe, assim, assistiu aquilo e falou...
me chamou no cantinho e falou, eu quero comprar Bitcoin, como é que faz? Mas, Rê, você sabe que é muito interessante, porque, por exemplo, os meus pais no início, eles tinham muito essa questão, né, de entender, eles são jovens, então eles tinham uma noção, acho que era mais a questão das teclas de ser sem KYC, ser diferente, era uma coisa muito diferente do que eles tinham visto. Mas é muito interessante você falar também sobre a questão dos produtos, porque, por exemplo, a gente que não é do meio Bitcoiner, na empresa dos meus pais, no caso, e a gente tá querendo aceitar Bitcoin. É uma coisa que a gente tá ativamente trabalhando para poder conseguir. Só que para eles é muito importante fazer o reporte. É uma questão da empresa, de como funciona, querendo ou não, tem riscos legais em geral. Então, eu acho que é muito interessante, porque a gente tem hoje empresas, por exemplo, como a Amboss, que faz esse serviço para empresas para poder ajudá-las a fazem, né? Tipo, agradar gregos e troianos e poder fazer isso. Então, é o que você falou. Eu acho que é muito importante a gente manter as claras do que é cada um, como que funciona, níveis de adoção. Eu espero que em algum momento a gente consiga, como seres, todos tomarem a decisão de a gente poder viver nesse sistema diferente, a gente mudar um pouco a relação do ser humano com o dinheiro em geral, globalmente. Mas nesse primeiro momento, é muito importante a gente também ter serviços diferentes que oferecem para pessoas em etapas diferentes da sua orangabilização. Então, eu acho que é um exemplo legal, porque o nosso próprio CFO, assim, da empresa, também empresa familiar, veio falar comigo, falou, eu quero muito aceitar Bitcoin, só que eu preciso que seja uma coisa que eu consiga justificar o quadro societário, que eu consiga fazer todos esses reportes, porque pra gente é importante, porque é uma empresa internacional. E eu achei muito legal isso, porque você vê que tem muita gente disposta, assim. Só que, muitas vezes, ela não tem informação de como começar, acha que é um bicho de 7 cabeças. E eu fico muito feliz de ver isso mudando, assim. Eu acho que o Fed também é muito importante pra isso, mas é muito legal ver diferentes iniciativas que atacam diferentes grupos de pessoas, porque aos pouquinhos a gente faz o cross the chasm, né? E vocês dois, como que Bitcoin vai ganhar? Quero saber você. Eu acho que eu concordo muito com o que elas falaram. Tem que ser descentralizado mesmo. E descentralizado não só no possuir, né? Então, as pessoas que têm, e agora chegando em estados também, mas desde a mineração. Então, hoje a gente tem algumas pools que são não centralizadas, mas todas elas operam ali de um jeito parecido, tudo mais. Acho que tem projetos, até mesmo o Stratum V2, né? Que tá vindo aí com esse intuito de dar essa descentralizada maior e essa possibilidade. Até o cara que roda um nó de Bitcoin faz sentido pra rede. Ou você ter uma bitaxizinha ali só dando hash rate e você fazendo um pouco diferente. Eu acho que tudo isso soma muito pro Bitcoin, além do possuir. Mas é aquilo, e é até legal, acho que o Lucas pode falar aqui um pouco. Vocês falaram cases que são impressionantes, cases legais de pessoas que não tem nem como falar não pro Bitcoin, ou nem querem saber se é Bitcoin, mas da ferramenta em si. Mas que barreiras, assim, que vocês encontram ou encontraram, ou a Isa, por exemplo, que vai lá, pensa em encontrar quando pensa em Bitcoin. O que vocês acham, assim? Eu acho que principalmente a gente tem que estar... Ficar jogando a peteca de que a usabilidade, educação, não sei o que, é óbvio, todo mundo já sabe, a gente não precisa ficar repetindo isso. E, sem dúvida, é algo que a gente precisa continuar focando. Mas acho que, para além disso, a gente tem que pensar em como manter essas propriedades originárias do Bitcoin, porque sem elas, quase todos os casos de uso que a gente falou aqui são eliminados do Bitcoin. E aí só fica o caso de uso da especulação. E para que a gente mantenha elas, a gente tem que conhecer quais são querendo ou não, acho que algum nível, pelo menos para quem quer se envolver na proteção do Bitcoin, algum nível de entendimento técnico de como ele funciona é importante. E para isso até na 21 a gente tem feito os Master Seminars, que são voltados tanto para devs quanto para não devs, para que as pessoas entendam um pouco aquela base conceitual técnica de como o Bitcoin e a Lightning funcionam, porque a partir disso você começa a entender quais são os problemas, quais são
Acho que a mentalidade de que o Bitcoin não é perfeito, de que o Bitcoin tem vulnerabilidades, tem problemas, tem defeitos, é importante ser mantida na mente, principalmente daqueles que estão à frente da comunidade. Se a gente ficar muito numa perspectiva de torcedor ou de tribo, que venho aqui defender meu ativo ativo divino, a gente não vai observar quais são as forças contrárias que a gente precisa E por isso combater. que não é 100%, Lucas. Respondendo sua pergunta, assim, eu acho que essa grande questão de Madrid, pra mim, de não ser 100%, eu espero que eu chegue lá e eu consiga, nossa, pagar tudo com Bitcoin, usar o Bitcoin no meu dia a dia, que seja uma coisa tranquila. Eu acho que em alguma esfera vai ser. Mas eu acho que é muito importante também compartilhar com as pessoas quais são as questões, porque eu também tenho alguns inegociáveis, né? Eu acho que para manter isso, eu pretendo ser uma pessoa que ajuda a manter o Bitcoin conforme com essas características que a gente tá falando. Então eu vou procurar produtos que consigam me servir em relação a isso. E aí, exatamente essa é a questão. Eu acho que é importante a gente mostrar também pra audiência, ainda mais pessoas que criam conteúdo, mostrar pra audiência também aonde ainda tá faltando. Hoje, principalmente aqui no Brasil, gente, é um país de muitas oportunidades. As pessoas, elas estão fundando a todo tempo. Elas vêm aqui na Casa 21, elas aprendem. Quantas de ideias incríveis que já saíram daqui. A gente tava até falando lá da história da Sets Kids, do projeto da Geyser. Você vê o tanto de coisa que aconteceu através de um evento que é a Sets Conf, o tanto de projetos que saem. O Bitcoin e a Mantiqueira que você citou lá, da Serra da Mantiqueira, eu visitei, foi muito legal. E tô doida pra ir, Ele acelerou na SatisConf, né? É. Ele veio... Ele até pulou de parapente lá, pagando em Bitcoin. Nossa, me chama que eu vou na próxima, hein? E você vê que as pessoas ficam felizes mesmo, assim, de coração. Não, é Bitcoin, legal, legal, vamos, é isso aí. E você pode fazer tudo lá. Você pode colocar gasolina, você pode tomar um café, almoçar, pular de parapente. Então dá pra fazer realmente tudo com Bitcoin lá. É fenomenal. E acho que eu vou puxar o gancho final já. A conversa está se estendendo. Cases ótimos que a gente apontou aqui. Mas para saber de vocês, se vocês tivessem um budget gordo agora, qual projeto educacional de adoção vocês falariam, pô, quais estratégias eu vou colocar aqui? Essa vai ser minha campanha. Nossa Essa vai ser minha senhora, isso aí campanha. vai ser difícil demais. Você vai me colocar em uma situação complicadíssima, assim, apontando assim. Não, eu acho que eu colocaria em projetos que incentivam desenvolvedores do Global South, assim, como o 21, como o Bitrust, sabe? Porque, assim, eu observo isso, assim, tem esse gap, assim, entre um desenvolvedor dos Estados Unidos e o desenvolvedor aqui. O desenvolvedor aqui, ele tem o conhecimento e o hack, sabe, assim? É as manhas. Ele sente... Tem uma coisa que o americano não tem, que é as manhas. O acesso do core, sabe, assim, Então, assim, você vê que tem, assim, eu vejo direto, assim, essa coisa muito imposta, assim, eu fiz essa wallet aí porque vai servir pra você. O cara fala assim... E aí vem esse cara, gente, o QG lá ele é fenomenal, do Matshankura, né? Que pra mim é uma das coisas mais inovadoras que foram desenvolvidas até hoje em Bitcoin, assim. O cara fala, sabe, eu vou pegar aqui o que o povo usa. Sim. Não, e o que Tem smartphone aqui pra todo mundo. Exatamente, entendeu? Tipo assim... Então, assim, eu vejo isso porque, assim... Eu sempre vou underground, né? Até, tipo assim, na FED, a minha experiência com a FED veio disso, assim. E, tipo assim, eu fui nos lugares mais extremos. A internet é ruim, o povo não sabe usar telefone direito, entendeu? Aí eu fui lá no ECAS, lá... Cheguei com as crianças lá, vamos usar. Primeiro, protótipo, assim. Casa na África do Sul, né? Exatamente, na África do Sul, na favela na África do Sul, né? E aí tô lá com as crianças usando, elas com aquele celularzinho assim, ó, que a tela é isso aqui, né? Sim. Aí eu falei, olha, vocês têm que salvar essa seed phrase, são 12 palavras, escrevam agora. As crianças. Aí beleza, agora vamos todos... tirar o app do seu celular. Aí todos tiraram. Agora uma mágica vai acontecer. A gente vai colocar as 12 palavrinhas e você vai conseguir acessar de novo tudo. As crianças colocam 12. Vamos colocar as 12 palavras e elas vêm pra mim. Mas só tem 11 aqui. Não cabe, né? Não cabe. As crianças, eu perdi meu dia.
Mas o que é isso? Inicialmente, uma pessoa no Western, né? Tipo, falando, todo mundo usa esse celular aqui, que tem essa celular, entendeu? Então, assim, e aí o que acontece? Vai lá, Renata, vai na loja, fala com o Lutando lá da casa. Onde eu posso comprar esse celular desse menino aqui? Sim. Aí ele fala, ó, aqui, sobe Renata pros Estados Unidos, pro Canadá, com 12 celulares, cada um mais diferente, de $20, de $10. E manda pro nossa equipe e fala, cara, isso tem que funcionar aqui, você não quer serviço. É o que eles usam lá, né? Exato. Mas se eu tivesse alguém na África do Sul desenvolvendo isso, eu não precisaria levar esse celular pra lá. Exatamente. Ele ia falar, cara, olha aqui. E o KD é um baita exemplo disso, né? Nossa, eu lembro a gente falava, eu entrevistei internet. ele na SetsConf ano passado. E, assim, a gente fez bastante coisa com a Azteco com ele, até porque a Azteco tem uma integração com a Machancura. E, assim, realmente, eu acho que também o aspecto da humildade e utilidade, ele quer muito ser útil. Uhum. Ele criou um negócio, ele falou assim, tipo, tem essa questão aqui, eu vou lá e vou fazer, sem aquela soberba, né, do americano de, tipo, nossa, porque eu vou fazer, o que você falou. Não, eu não, tipo assim, não tô aqui pra criticar. Não, mas não é, mas é só um isso. gap de conhecimento de uma realidade mesmo, assim, né? Eu lembro, a gente falava... Knowledge cara, from the streets, né? Como que é a internet... A internet aqui... Aí perguntava assim pro cara, você acha essa internet ruim? Não, a minha internet é boa, né? Exato. É que é o referencial que eles não têm, tá né? funcionando nessa internet. É o referencial que eles têm. Vamos lá. Então tá, aí eu falo, gente, a internet não é boa, a gente tem que desenvolver para uma internet ruim. Mas internet ruim, pra mim que tá lá no Canadá, gente, é tipo assim, ela funciona, né? Aí a gente insistindo, cara, a internet é ruim. Você não tá entendendo. Aí, um belo dia, a gente traz um desenvolvedor, o Cody. Manda ele lá pro Togo e fala... O Cody tenta usar o app, ele fala assim, é o seguinte, pessoal, põe aí o seu telefone no modo avião. Essa é a internet. Caraca. Põe o celular no modo avião. Então, assim, esse gap eu queria muito encurtar ele, assim, sabe? Tipo assim, eu queria muito, porque se eu pudesse pegar todo o meu dinheiro e falar assim, ok, vamos trazer todo mundo pra cá, vamos todo mundo desenvolver junto. E conectar com o usuário final, assim, entendeu? Tipo, parar com essa historinha, isso aqui é o que você precisa. Não, pergunta pro cara, o que você precisa? Isso aqui tá funcionando pra você? É o que eu faço todos os dias, assim. Sim. Se eu pudesse, eu meteria milhões só nisso, assim, sabe? Eu acho que mudaria muito, assim, a forma da gente usar Bitcoin no mundo. Não, super válido. Eu acho que eu iria nesse caminho. Legal. Então, gente, mais dinheiro pra Casa 21. Já falaram. Mas é isso, eu também. Eu acho que esses últimos meses eu tive muita proximidade com a Geyser, que é uma empresa que, né, um site que ajuda aí fazer o crowdfunding com Bitcoin. E eu tenho visto tantos projetos incríveis. É muito legal. Né, tipo, e o que eu acho mais legal da Geyser é que você não fica dependendo de uma pessoa, de uma instituição pra ir lá e te dar dinheiro, que pode ou não investir no teu projeto ali em 2 anos, cria um patrocinador, né? Ele pode botar, ele depois vai botar em um outro. Então, com certeza, eu botaria, se eu tivesse um budget largo, eu iria a vários projetos lá e eu tentaria ao máximo entender quais são os projetos. Muitos são do Global South, é muito interessante, a gente estava levantando esse dado. E muitos projetos também fundados por mulheres, gente. A gente está até começando uma série agora de vídeos mostrando os projetos fundados por mulheres nesse meio, que é incrível realmente ver a representação feminina que a gente está tendo, porque tem projetos muito legais. Então eu com certeza botaria em algo assim. Eu acho legal esse aspecto da Geyser também, de você ter uma ideia e você poder colocar lá, independente de onde você tá, você não ter a barreira geográfica para poder fazer essa doação, até porque, gente, quantas vezes no momento de uma celebridade postando uma vaquinha com a melhor das intenções, só que aí você vai lá pra doar, é o que você falou, ou você vai pagar uma taxa absurda, ou você nem consegue doar, porque você não tá naquele país. Então, que legal eu poder ajudar um projeto do outro lado do mundo, de uma pessoa que eu
não necessariamente conheço fisicamente, eu poder ser conectada através do Bitcoin ali, de uma forma muito simples, né? Então, eu com certeza investiria muito nisso, e eu investiria também muito nessa questão da adoção de dia a dia. Então, eu gosto muito da Bitrefill, eu falo aqui bastante, que eu acho que é uma das minhas empresas favoritas. Hoje eu tenho uma parceria com eles, mas eu realmente comecei muito como consumidora. A parceria é uma coisa super recente, inclusive todos os vídeos que eu postei até hoje da Bitrefill foram vídeos espontâneos, agora que eles me notaram. Mas eu acho super importante, assim, esse tipo de projeto que mantém o aspecto privado, o aspecto seguro, e que dá esse poder de compra realmente para as pessoas, para a gente poder cruzar a barreira realmente da especulação. Porque a gente precisa também dar uma forma das pessoas fazerem esse consumo. E o que eu gosto da Bitrefill é que, querendo ou não, ela não impõe pra pessoa final, né? Pra pessoa da grande empresa, que ela precisa aceitar Bitcoin. Aí você vai lá e você compra o gift card. Só que, com certeza, se a Zara vê um monte de gente do nada mudando pra gift card, vai falar, pô, o que as pessoas estão comprando ali, né? As pessoas começaram a criar conteúdo em relação a isso e tal. Então, eu acho que é uma ótima forma de eventualmente a gente não precisar mais disso e eles se reinventarem que nem os cartões que eles estão fazendo agora, mas de a gente poder mostrar para essas grandes empresas que a gente tá aqui, que a gente tá consumindo e que a gente tomou essa decisão de fazer diferente. E acho que essa é a minha grande tese. Mas esses são meus 2 projetos favoritos no momento. E com certeza eu acho que a Geyser, ela veio muito do que você fala e eu acho que é legal que também dá a possibilidade para qualquer pessoa doar, que seja $1 ou $1 milhão. Vocês deixariam isso é bem legal. algum recado final? Onde as pessoas podem seguir o trabalho de vocês? Ficar sabendo Acho que tem tanta história interessante aqui. Você conta essas histórias em algum lugar ou tem que ter o prazer de te conhecer pessoalmente? Então. Ou ter uma oportunidade como essa aqui no Satscast? Eu sou casa de ferreiro, espeto de pau. Minhas redes sociais são muito ruins, assim. Se alguém quiser me ajudar... Te ajudo. Alguém entende de marketing? Exatamente. Não, pessoais, assim, é muito difícil, assim. Mas eu tô lá, Renata, eu tô no Twitter, Renata... eu sou loba estrangeira. Eu nem sei meu handle, né? Legal. Mas assim, eu gosto muito... É isso, né? Eu gosto de encontrar as pessoas, assim. Assim... Vem pra Satsconf, Renato. Venha para essa. Tem que vir. Ai, que... Comentem aqui embaixo, gente. Vem pra Comenta, Satsconf, Renato. Hashtag vem pra Satsconf, Renato. Isso. Você sabe que, assim, uma das coisas que eu tento fazer sempre, assim, é ir no primeiro evento sempre, assim. Porque todo mundo põe aquele olhinho assim, né? Não vou. E eu sou a famosa bota pilha, assim, né? Eu falo, vamos, Sou, vai ser legal, vamos. E aí, eu vou tentando trazer mais gente comigo, assim. Então, assim, eu tenho a honra de dizer que eu fui na primeira Satsconf. Aí, ó. Eu não fui. Tá vendo? Eu não fui foi. também, eu fui na segunda. Ou dia de Satsconf. Eu sou o de conf. É isso. Mas assim, não sei. Vamos criar um movimento aí, quem sabe, né? Coloca aqui, se alguém tiver alguma ideia aí, coloca nos comentários e a gente manda pra Renata. É isso aí. Mas assim, se alguém quiser seguir o trabalho do FED, a gente tá nas redes sociais, FED/BTC. Como é que fala desse? Eu já esqueci como é. FED/BTC. E a gente tá vindo aí com algumas novidades, então fiquem antenados. Legal. Bom, eu tô no Instagram, Isarugna. Tô também agora começando no TikTok e no Twitter. Eu fui hackeada no Twitter, então se vocês me seguirem lá, vocês não estão me seguindo, é algum louco que me hackeou, estou tentando recuperar. Se eu não recuperar, criarei um Twitter novo, porque eu sei que é super importante a comunidade estar lá. Eu fico vendo do meu privado, mas vou criar um lá agora para poder também criar conteúdo. E lá no meu Instagram eu posto todas as coisas de Madrid. Agora eu tô muito focada nisso, também com a Geyser. No Instagram da Geyser.fund vocês conseguem ver alguns vídeos meus também, tanto em inglês quanto em português. E também agora estou com a página Isa Takes Madrid. Então, se vocês quiserem seguir a Isa Takes Madrid, lá vai ser 100% focado nessa experiência, nessa usabilidade. Vou postar coisas relacionadas a Bitcoin, mas também a lifestyle, a vida em geral. Mas eu quero muito mostrar essa vida normal de uma menina de 23 anos indo viver num lugar novo, mas com um toquezinho Bitcoin, né? Legal. É isso. Eu queria pedir eu queria falar muito isso, assim, porque é uma das coisas que eu tenho falado muito nos lugares onde eu vou, assim.
a gente tem essa mania de achar que a gente não é bom o suficiente porque a gente não tá em outro país, porque a gente não tá nos Estados Unidos, não tá na Europa. Sim. E assim, eu vejo tanto talento, assim, nos lugares onde eu vou, que eu não posso evitar de dizer, gente, apliquem para trabalhar em Bitcoin. Confiem em vocês, assim. Sim. Tem muita gente boa fora, mas tem muita gente ruim. E tem muita gente boa aqui, tem muito talento que tá ali, assim, ó, escondidinho, sabe? Assim, se envolvam com esses projetos que existem já na comunidade, sabe? Assim, eu vou fazer a ponte de novo. A Casa 21 é uma coisa muito legal, assim, para você aprender como entrar nesse mercado, assim, que é muito deficiente de gente como a gente, assim, sabe? Assim, eu falo que o brasileiro, ele tem pelo menos 5 soluções para uma coisa, assim. Isso é muito único da gente. Não é que isso vem de uma coisa que é porque a gente é muito foda, não sei o quê. Mas é simplesmente porque a minha mãe, pelo menos, falou comigo, olha, se você andar na rua, se alguém te perseguir, você tem pelo menos 5 soluções aí. Vai na farmácia, vai conversa com alguém. Então você tá programado desse jeito. Sim. E isso é um diferencial no mercado, assim, enorme. E é muito louco, porque as pessoas não sabem das oportunidades, né? É muito louco que nesse meio, principalmente os jovens, eu acho que não só elas acham que tem que ter um inglês perfeito e tudo isso. Na verdade, se você sabe se comunicar minimamente, e a gente tem tanto talento, você vê que no final, eu comecei muito jovem nesse meio de Bitcoin e principalmente trabalhando para a Asteco, até que foi minha primeira empresa internacional. Eu consegui não porque eu era melhor que qualquer outra pessoa, foi porque eu era interessada e eu tava afim e eu fui lá e pesquisei e fui atrás. E é muito disso, assim, eu acho que tem muita oportunidade por aí, como você falou, o Brasil querendo a gente acaba indo muito pra frente e querendo é uma baita possibilidade, gente, vocês trabalharem, muitas vezes essas empresas têm uma questão remota, então vocês podem se locomover e gera tanta possibilidade, não só de você ajudar numa coisa legal, de você crescer profissionalmente, mas assim, você convive com gente de todos os tipos, todos os lugares, você cria um leque cultural gigantesco, e eu acho que a Casa 21 é realmente um baita lugar pra você vir, conhecer, tá junto e poder realmente entender disso, entender os projetos, e naturalmente isso vai fluindo. Eu vejo muitas meninas, principalmente que estão no mesmo meio que eu, estão seguindo essa jornada, e é muito legal ver que isso tá crescendo, né, que a gente tá cada vez mais acreditando, entendendo que a gente pode, não precisa estar perfeito pra começar, a gente precisa começar pra ficar perfeito. Mas só concluindo isso assim, que eu acho que ferramentas como as conferências são uns lugares muito legais para você fazer conexões com as pessoas, assim. Sim. Eu conheci o Obi, que é o fundador da Fed, numa conferência. Tudo que eu conquistei praticamente até hoje na comunidade. Esse one-on-one conferências. É muito importante, assim, no nosso ecossistema. E aí, tipo, se você pega umas conferências como a SatisConf, que trazem gente de fora, te possibilita essa conexão. E o cara não vem estrelinha, sabe? Assim, ele não tá... Porque se você vai hoje em dia numa Miami ou numa Vegas, assim, o cara já é estrela, já não tá ali, né? Mas esses caras, eles vêm aqui, eles são gente como a gente. Você vai tomar uma cervejinha com o Obi, com um peixe. É isso. Então, assim, é uma oportunidade... Apresentar uma caipirinha. Muito única pra vocês, assim. Sim. Eu, assim... Tomara que eu consiga vir, mas assim, se eu não vier, vão à SatisConf. Venham, é incrível. E testem, já venham com a carteira de vocês Lightning equipada, compre o Bitcoin de vocês. E não deixem de testar com fazer as compras com Bitcoin se você ainda não teve oportunidade. E se você quer fazer de onde você estiver, também vai na Bitrefill, procura outras formas também e tenta fazer pelo menos uma compra, juro. Se vocês puderem fazer isso uma vez e verem quanto é fácil, quanto é possível, é um bom conselho para começar. E vão nas conferências, que realmente ajuda muito. Isso. Acho que é muito disso que guia a SatisConf mesmo, esses pontos que vocês falaram, assim. É muito do que a gente quer. O Lucas sempre fala bastante disso. Então, trazer as pessoas, fazer um networking ali da comunidade em geral, desde o cara que é gringo, vai vir de fora, até o cara que tá aqui, que é o talento escondido. E na próxima SatisConf falar, pô, saiu um negócio disso, saiu uma nova empresa, saiu um novo produto, um novo aplicativo que não existia no ano passado. As pessoas se conheceram aqui e criaram isso. Ou chegar na SatisConf 2030 e falar, nossa, uma das maiores empresas de Bitcoin do mundo agora, das mais relevantes, surgiu aqui também e tá patrocinando a SatisConf agora porque
curtiu o evento lá naquela época. Então, criar essa comunidade, acelerar essas pessoas, fazer esse encontro acontecer, esse networking acontecer. É a coisa do caldeirão, né? Oh, A esse gente precisa do caldeirão. Exatamente. Os ingredientes já estão espalhados por aí, mas a gente precisa ter o caldeirão que vai ser o encontro deles. Exatamente. E eu queria fazer um convite ali pro pessoal. Então, se você tiver algum tema, algum palestrante que você quer ver aqui na SatisConf, manda pra gente. Ou no algum podcast, assunto. Ou no podcast também, manda pra gente aqui, que a gente tá super interessado na sua opinião, que você constrói isso com a gente, né? A comunidade constrói isso com a gente. Ô, Hiro, tem que fazer aquele negócio também do, se você estiver aqui no Spotify, segue a gente no podcast aqui no YouTube. Não tem que ativa o sininho, ativa o sininho. Bate no sininho. Segue a Comentem, gente. compartilhem. Como o Dove fala, né? Toca na sineta, como que é? Toca na sineta, Toca na é sineta. isso. Esse podcast vai pro YouTube também. Vai. Então, gente, ó, desafio. Se esse vídeo bater 10 mil visualizações, ela vai vir pra SatisConf. Não vem. É bom demais gastar o dinheiro dos outros, né? Tipo... A gente faz uma vaquinha da Geyser, então. A vaquinha da Geyser pra comprar essa passagem. Você tá parecendo... Eu tinha uma tia que ela era assim, ela visitava a gente, aí ela falava assim, ai, meu cartão de crédito não funciona aqui, né? Porque eu moro fora há muito tempo. Aí eu, aham. Aí ela vai, você pode pagar isso aqui pra mim? Você pode pagar isso aqui pra mim? Aí no final, tipo assim, Mel, e aí? É bom demais gastar com o dinheiro dos outros, né? Não, gente, não precisa fazer isso não, mas vai na SatisConf, gente. E bate os 10 mil views. Bate 10 mil views, bate 10 mil views. Compartilha, curte, toca no sininho, segue a gente no Spotify, faz tudo pra gente trazer cada vez mais pessoas aqui pra escutar um pouco. Se você estiver escutando na Fountain, manda um Sats. Manda um Sats, manda um Sats. É isso. É isso, gente. Muito obrigado, gente. pelo programa de hoje. Prazerão. Vocês foram ótimas de verdade. Muito obrigado, Lucas, também pelo programa. Obrigada pela oportunidade, meninas. Claro, Foi muito legal. E agradeço você também que assistiu. mais. Até. Tchau.